Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 38. Hoje, quem gosta de matemática vai gostar desse capítulo aqui, viu? Do 21 ao 31 vai ter a enumeração das coisas do tabernáculo. Então, a quantidade de ouro, de prata, de cobre, né? E eu já usei a inteligência artificial aqui para transformar pelo menos isso em tonelada, para a gente ter uma ideia aí do que foi utilizado, né? E realmente assim, mostra que foi muita coisa mesmo. O povo, né? Eles ofertaram de uma maneira grandiosa ao ponto de Moisés, lembra? Né? Fala assim, ó, chega, tem muita coisa já, né? Então agora aguarda um pouquinho aí. Então realmente assim, eu vou passar essa informação para você daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu preciso focar nos outros pontos também, tá? O capítulo 38 ele é um pouquinho difícil de ler, porque ele tem muitos dados ali, né, na questão de comprimento, de côvados, né, dos materiais. Então quem é arquiteto e matemático vai gostar, mas para nós que não temos essa familiaridade, tem que pesquisar um pouquinho aí, tá bom? Mas de uma maneira bem simples eu vou passar para você, para a gente aprender da palavra de Deus e fazer aquela simbologia com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, que é o principal aqui, tá bom? Então, do versículo 1 ao versículo 8, vai falar sobre o altar do holocausto. Dos capítulos anteriores, eu já tinha conversado um pouquinho sobre isso, tá? A diferença de sacrifício para o holocausto, né? Mas essa primeira parte aqui eu quero focar com você numa coisa que é muito interessante. Quando o israelita ele entrava ali no pátio, na tenda ali, né, no início do tabernáculo, ele via a primeira coisa, o altar do holocausto, né? Então isso aqui é muito interessante, porque logo à frente já tinha o altar do holocausto, né? Onde o israelita levava ali o seu animal para ser sacrificado, né? Como oferta por um pecado, uma oferta pacífica, né? Para o holocausto mesmo. Então tinha aqueles tipos lá que a gente conversou nos vídeos anteriores, né? O que isso representa para mim e para você nos dias de hoje, né? Que para entrar na presença de Deus, precisamos ser um sacrifício vivo, eu e você, tá? Como assim, Caio? Não entendi. Ou melhor, eu já ouvi essa expressão sacrifício vivo em algum lugar. Então vamos lá em Romanos capítulo 12, né? Olha só, diz assim, né? O apóstolo Paulo escrevendo ali aos Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque sacrifício vivo não tem muito sentido, né? Fala assim, poxa, sacrifício foi e acabou, né? Não tem mais como voltar. Mas aqui ele usa essa expressão, sacrifício vivo. Ou seja, que eu e você, diariamente, pessoal, nós precisamos mesmo, né? Ser esse sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor. Ele se agrada disso, né? Então, lembra no vídeo anterior que eu falei, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, né, é buscar a presença de Deus, né? É glorificar o Senhor, né? E quando nós fazemos isso, né, tem outras formas também de adorar ao Senhor, né? Principalmente quando ele fala de sacrifício, é algo que a gente precisa se esforçar para fazer, né? Então a gente sabe que nesse mundo aqui tem muitas tentações que o diabo e seus demônios oferecem para a gente fugir do caminho. Então, realmente a gente tem que negar essas coisas, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, né? E simplesmente a gente absorver essa palavra aqui, que ela vai nos levar para algo muito melhor, né? Então, ser um sacrifício vivo requer esforço. Jesus nos disse, né? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, além de negar as coisas desse mundo aqui, né, muita coisa que nos leva para longe de Deus, nós devemos também, por outro lado, honrar ao Senhor com a sua própria palavra. Ele quer que realmente a gente busque essa palavra aqui e honre a Ele com a oração, com as boas obras, né, com a fé. A gente sabe realmente, né, o que tem que ser feito, mas por muitas vezes, pelo pecado que habita em nós, a gente tem que fazer o seguinte, né? Poxa vida, me deu uma preguiça hoje, mas não sei o que, mas é isso aqui. Começa a colocar desculpa. Mas maior que o pecado, que infelizmente está aqui no nosso coração, há o Espírito Santo de Deus para todo aquele que nele crê. E não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus é muito maior do que o pecado que está em mim e você, tá? Um dia nós seremos completamente purificados, né? O pecado já não vai mais existir, mas até lá a gente vai lutar contra isso, né? A gente sabe que a palavra de Deus é muito clara quando diz assim, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E o que é esse perseverar? É realmente assim, é lutar contra esse pecado aí, né? Dominá-lo e sempre colocar o Espírito Santo que está em você, se assim você crê, para realmente você fazer boas obras, colocar a fé em ação no Senhor e você realmente valorizar essa palavra aqui e aplicar ela. Ser esse sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus. Não é fácil ser cristão, mas vale muito a pena, porque nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos o Deus que servimos, nós sabemos que a glória que há de vir é muito maior do que qualquer glória dessa terra aqui, né? Então eu espero que eu e você a gente possa perseverar até o fim aí, tá bom? É isso que eu aprendo, né, com esse altar do holocausto aqui, tá bom? E no versículo 8 fala sobre a pia de cobre, né, onde os sacerdotes ali eles lavavam as suas mãos, né, eles se lavavam para realmente, né, chegar à presença de Deus de uma maneira limpa, né? Então isso representa mesmo que a gente não pode chegar na presença do Senhor de qualquer forma, mas não, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, né? Fazer aquela autorreflexão, né? Poxa vida, vamos se examinar, né? Fazer uma autoexaminação, né? Se essa palavra exige autoexaminação, não sei, mas realmente a gente precisa fazer isso para chegar na presença de Deus, né? Falar assim, Senhor, eu sei que eu sou falho e pecador, mas a tua graça me basta e eu preciso do teu Santo Espírito para viver aqui nesse mundo, até o dia que eu estarei com o Senhor nos céus. Me ajude, me fortaleça, é assim que a gente precisa fazer, tá bom? Pela nossa própria força a gente não consegue não, mas pelo Espírito de Deus a gente consegue, tá bom? Continuando, né, do versículo 9 até o 20, vai falar sobre o pátio, né, sobre as cortinas, sobre as colunas, e eu até circulei o versículo 16 aqui, que fala assim, ó: todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, né? Então, ou seja, quem visualizava aquilo falava assim, meu Deus, né? Que obra bonita, né? Por quê? Porque a presença de Deus é grandiosa, pessoal, né? Quem via de fora, né? Sei lá, os povos, né? Lá de fora viam aquele tabernáculo, olhavam aquelas cortinas, aquelas colunas, né? Olhavam aquilo e falavam assim, meu Deus, olha só que lindo, né? Primeiro, que lindo, né? Segundo, quem que está lá dentro, né? O que é aquilo, né? É a presença de Deus, né? Realmente isso é fascinante porque esse tabernáculo ele foi sendo levado, né, até a terra prometida e realmente assim era fantástico porque representa a beleza do Senhor, né? Deus se fez presente ali naquele local. Nós sabemos que Deus é onipresente, ele está em todo local, mas que realmente quando você consagra uma casa, né, uma igreja a Ele, Deus se faz presente, milagres ocorrem, a palavra dele é administrada e realmente é totalmente diferente, né? Que a gente possa ser esse pedacinho, né, de tabernáculo na vida de muitas pessoas, né? Através do nosso trabalho, nossa profissão, na escola, na faculdade, onde você estiver, né? Que você possa carregar o Espírito Santo, né, esse pedacinho de tabernáculo aí dentro de você e você realmente que as pessoas consigam olhar para você e falar assim, poxa, eu estou vendo Deus nele, eu estou vendo Jesus nele, né? Isso que vale a pena, porque as pessoas precisam enxergar Jesus em você e em mim. Então a gente precisa se esforçar para isso, para realmente a pessoa conhecer a Deus, né? E ela só conhece a Deus realmente por frutos do Espírito Santo, pela palavra dele, e Deus ele se revela de várias formas, né? Então a gente sabe que realmente eu e você precisamos nos esforçar para as pessoas visualizarem, né? A gente não pode ser pedra de tropeço para ninguém, por isso que temos que nos esforçar, tá bom? Então entenda essa palavra aí. E por último, né, a enumeração das coisas do tabernáculo. Então, como prometido, quantidade de ouro, de prata e de cobre, tá? O ouro foi em torno de 1 tonelada, né? 1000 quilos aí de ouro, tá? Prata foi muito mais. Prata foi 3,4 toneladas, né? Então, ou seja, 3.400 quilos de prata, tá? E cobre foi 2.400 quilos, ou seja, 2,4 toneladas. Então, tudo em tonelada, pessoal. Então vocês conseguem imaginar isso, né? É impressionante, né? A quantidade de pessoas que foram levando as coisas e tinha muito mais ainda que aqueles dois homens, né? Bezalel e Aholiabe utilizaram, né? Para construir os utensílios, os móveis, né? E tudo certinho que Deus tinha estipulado, né? Isso mostra mais uma vez, né? Que o Espírito de Deus ele capacita homens, né? Para a sua glória mesmo, né? Isso aqui é fundamental a gente entender, tá bom? Então cada um desses materiais foram utilizados para os móveis, para os utensílios, mas tudo para a glória de Deus, né? Então o que você tem para ofertar para o Senhor hoje? Que seja primeiro o seu corpo, que seja as suas palavras, as suas ações, suas atitudes, para você ser aquele sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele diz ali, né, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, tá bom? Espero que você consiga visualizar isso, como está o seu coração aí diante da presença de Deus. Você tem sido um sacrifício vivo? Essa é uma reflexão para mim e para você, tá bom? Nos vemos no capítulo 39. Um grande abraço, Deus abençoe.